Boa noite, pessoal, tudo bem? Pergunta número 1, vocês preferem que eu fale assim ou vocês preferem que eu fale assim? Assim? Tá bom. Então, deixa eu desligar o microfone. Isso. Vamos lá. Tá bom. Então, como o Douglas falou, meu nome é Felipe, né? Felipe Pedroso. Meu apelido aí, que ele também entregou para todo mundo, é Batata. Então, eu sou conhecido como Batata. Automaticamente vocês ganharam o direito de me chamar de Batata também a partir de hoje. Como ele disse, eu já trabalhei como desenvolvedor Android, Python, C++, .NET, Java. E o meu último trabalho foi na Intel. Eu estava trabalhando até mês passado como evangelista lá, né? Não estou mais. A gente pode contar essa história em outro lugar, mas hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre uma biblioteca chamada Retrofit, né? Quem aqui já teve que fazer algum tipo de chamada para uma Web API, numa aplicação Android? Aliás, primeiro, quem é desenvolvedor Android? Quem é desenvolvedor Java? Tá. A palestra vale para os dois. Quem já fez aqui um HTTP request, tanto em Java, Android, mesmo em outras linguagens? Quem aqui já teve que fazer? Fácil, né? Então, mais ou menos, qual que é o cenário que eu estou querendo mostrar para vocês, né? Aqui é uma aplicaçãozinha que eu construí para mostrar a palestra, mas imagina que a gente tem um serviço na internet X, pode ser o MovieDB, pode ser o Spotify, pode ser, sei lá, Uber, iFood, Pokémon Go, né? Que eu já vi que tem API agora para Pokémon Go, quem quiser se aventurar nesse mundo. Eu tenho uma API disponível, né, na nuvem, né, que você consegue acessar os dados, e eu tenho meu aplicativo, meu front-end, sei lá, seja o que for, eu tenho uma aplicação que consome essas APIs. Né? Qual que é a primeira coisa que a gente enfrenta quando a gente vai fazer isso? Né? Vou mostrar em Java, mas vocês devem conhecer em outras linguagens de programação. Então esse daqui é o código básico para você fazer, né? Essa é uma versão assim, resumida de como você fazer uma chamada de API, inclusive para essa API aqui que eu estou mostrando no exemplo. Então você tem que criar uma URL, criar uma conexão, setar o método. Esse método, acho que isso aqui não é obrigatório. Você tem que conectar, pegar um string, pegar um buffer, ler, até você chegar aqui, né, na resposta, né, que pode ser, aqui no caso dessa API é um JSON, mas podia ser um XML, podia ser, enfim, plain text, whatever. Então, não é um código simples, não é um código fácil, não é um código de uma linha só que você fala assim, olha, essa daqui é a API e me retorna aí os resultados. Não, ele é extenso. O tratamento de erro deles aqui, eu não sei, quem curte Java sabe que eu estou mascarando pra caramba aqui o tratamento de erro. Não façam isso que eu estou fazendo. Eu coloquei uma exception genérica aqui que cobre todas as exceções que tem nesse código aqui. Então, vários métodos aqui da throw, exception, de exceptions que herdam de IO exception. E ainda tem isso daqui que pode dar outra exception. Então o tratamento de erros não é trivial, não é simples, é um negócio que você tem que se preocupar. Falando dessa API especificamente, onde que eu estou enxergando aí o domínio da minha aplicação? Onde que estão os fields, né? Porque aquela app lá, ela tem, né, ela me retorna os fields que estão para ser lançados. Onde que eles estão aí? Eles estão dentro dessa variável string, mas whatever, ainda falta eu parsear a string, mas está longe do meu domínio de problema. Eu não estou enxergando aqui o domínio do meu problema nesse código. O JSON de resposta, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas você tem um texto, né? Falta ainda você fazer o parse. E quando eu estou falando de JSON de resposta, aquela chamadinha lá que eu fiz, ela retorna essa coisa linda aqui, ó. Nem fiz questão muito de ampliar para vocês, mas ela retorna esse texto bonitão. Eu fiz um favorzinho aqui de passar por um Buildify, né, para ajudar um pouquinho, mas basicamente é uma linguiçona de texto com vários campos, com várias informações que você vai ter que extrair de dentro de uma string. Você vai ter que escrever um parser, você vai ter que serializar, vai ter que usar o JSON, vai ter que usar qualquer biblioteca para poder extrair alguma coisa útil disso daí. E a mensagem, né, que fica, né, você não faz código HTTP sem escrever uma tonelada de código. Não existe isso. Tudo bem, tem várias bibliotecas que ajudam, o JSON, ele, por exemplo, parceia o JSON para você, tem conversores de XML,
Tem algumas bibliotecas para facilitar, que inclusive é uma das que eu vou falar hoje, mas é aí que entra o retrofit, né? O retrofit ele foi uma biblioteca, né, criada, aliás, nas referências da palestra tem uma palestra de um dos caras que trabalha nela, falando da história dela, que é bem engraçado. O propósito original da retrofit era ser um conjunto de ferramentas para Android, tinha acelerômetro, tinha, sei lá, N coisas dentro dela e junto dela uma API HTTP. E com o tempo ela evoluiu e agora ela só é uma API HTTP. Ela foi criada pelo pessoal da Square. Quem aqui já ouviu falar do Jake Wharton? Todo mundo. O Jake Wharton trabalha na Square. Ela está disponível no GitHub, se não me engano, Apache 2. Ela funciona tanto no Android quanto no Java SE. Eu coloquei Java SE, mas eu não sei se... Eu acredito que não tem problema em usar na Enterprise Edition também. É disponível no Gradle, no Maven, no Jar. E qual que é mas assim, o que eu estou falando de tão... O que tem de tão massa do retrofit, né? Essa é a principal... eu acredito que, pelo menos para mim, seja a coisa mais legal que tem no retrofit. Você não precisa escrever todo aquele calhamaço de código, você não precisa fazer aquela sua redação de férias, né? Falando como foi suas férias lindas para poder fazer uma chamada REST. Você simplesmente declara uma interface, marca usando annotation quais são os endpoints da sua API. Então você fala assim, olha, o método que eu quero, ele é um GET. Aliás, eu consigo fazer um ponteiro com esse celular aqui. Então o método que eu quero é um GET. E o endpoint da API que eu quero é o upcoming, é o move upcoming. Ah, mas poxa, eu preciso passar um parâmetro, eu preciso fazer uma query, eu preciso fazer um post. Então, para isso, você consegue passar também através do annotation, né? Você fala aqui, olha, eu quero que o move ID seja parametrizado e eu passo no parâmetro passando como pet. Né? Então, você consegue trabalhar com get, post, put. Você consegue customizar parâmetros como carry, header, path. Então tem várias coisas que você consegue customizar. Uma coisa chata é você não consegue passar objetos complexos aqui. Você consegue só passar inteiro, string, você não tem... se não me engano, você não consegue fazer, por exemplo, um objeto customizado seu e colocar aqui. Você até consegue, mas ele vai pegar o string do objeto. Aí você está passando uma string. Acho que o date ele consegue resolver também, né? Não lembro. Eu acho que o date ele também consegue resolver. Mas se você passar e ele dá um toString, muitas vezes não adianta nada. Se você não quiser resolver bem o seu toString, claro, se você fizer um POJO lá, que é uma data, e você resolver a string no formato que o seu serviço espera, ele não consegue trabalhar. Eu acredito que seja uma coisa que eles estejam trabalhando, inclusive, para as próximas versões. Mas e aí, né? Beleza. Construir lá a minha interface, como é que eu consigo uma instância dela? Você não precisa implementar a interface. Você simplesmente constrói um objeto usando uma factory que eles têm, né? Você vai lá, faz o retrofit builder, passa qual que é a base, qual que é a URL base da sua API. Passa agora, né? Quem que já mexeu com o retrofit antes? A versão... Essa é a 2. Essa é a 2? Essa é aquela que você vai assinar os callbacks, etc. Eu até vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas esse método aqui, ele é da versão 2, né? Eu vou mostrar algumas coisas legais que tem na versão 2. Eles, por exemplo, não têm... antigamente, na Retrofit 1, você não tinha um conversor de JSON automático. Você não precisava adicionar o seu conversor de JSON. Agora ele é plugável e você precisa passar ele. Mas você constrói com vários parâmetros, você consegue, por exemplo, plugar o seu próprio cliente HTTP, se você quiser trocar, por exemplo, pelo Apache, o default dele é o OK HTTP. Você consegue plugar o Apache, o URL Connection, enfim, vários outros. Depois você só cria a sua classe e você faz a chamada simplesmente pegando o seu objeto .list upcoming moves. Eu vou mostrar um pouquinho mais, que não é simplesmente só fazer isso, né? Como ele falou, tem um jeito de você assinar callbacks, tem como fazer ele ser síncrono e assíncrono, mas pelo menos você não tem que criar um método complexo seu, você só chama esse cara. E o mais legal de tudo, né, é que ele não te retorna isso, ele te retorna um POJO. Então você tem o seu objeto na Java que tem as informações que você quer extrair do JSON, ele já faz a serialização, ele já transforma, né, do JSON para esse carinha aqui,
se você pôr uns gets e sets aqui, né, aqui, depois eu posso, o código está disponível, mas ele tem aqui todos os gets e sets e você consegue usar já o domínio do problema que você está querendo resolver, que são os fields. Legal? Então você não precisa se preocupar com o processo de conversão. Você consegue criar o seu conversor, mas você não precisa se preocupar que geralmente ele já resolve com o próprio JSON. Como que ele chama, né? Vou primeiro mostrar como que funciona uma chamada assíncrona. Acho que não sei se vocês notaram que o tipo de retorno que eu coloquei ali não é direto o Move Results, né? O Move Results, só para lembrar aqui rapidinho, se vocês lembrarem, os objetos vêm dentro de Results, a primeira tag, né? A primeira tag dele lá. Mas ele retorna para você o Move Results, mas quando você faz a chamada, ele retorna um call. Isso é uma maneira que eles criaram para poder ter chamadas síncronas e assíncronas. Então quando você tem o call, você pode executar esse call diretamente. Então quando você chama o método execute, ele vai bloquear a execução, né, da thread que você estiver executando isso. E quando terminar de fazer o request, ele vai continuar a execução e você vai conseguir acessar o body do seu porto. Legal? Problemas, né? Como eu disse, é síncrono, você tem que tratar a exceção, né? Você tem que fazer o tratamento de exceção igual você fazia no outro. Não sei qual que é, assim, eu prefiro não usar dessa maneira, porque você precisa ficar se preocupando com a exceção e tal. Eu prefiro muito mais a chamada assíncrona. Onde o que você faz? Você manda ele fazer um enqueue da execução da sua chamada. Então você vai mandar ele enfileirar para fazer uma execução assíncrona, e quando ele terminar, ele vai acionar um callback para você. Então, se terminou com sucesso, você simplesmente pega o body da sua resposta. Se terminou com falha, você, sei lá, trata a falha, exibe uma mensagem de erro, enfim, você faz o que é mais adequado à sua aplicação. E o que mais que ele tem de legal, né? O código você fica com um código muito mais simples. Aquela linguiça de HTTP Connect, de URL Connection, tratamento de erro, fica muito mais enxuto, muito mais fácil de testar, muito mais fácil de você dar manutenção, mais legível, que eu acho que esse é o maior ganho. Você sabe do que você está falando, você sabe qual que é o domínio do problema, você sabe o que você está acessando. Você trata erros mais fácil, de uma maneira mais fácil, você tem um callback de erro lá, você consegue deixar mais visível o fluxo, né, de erro da sua aplicação. Você consegue trocar o cliente HTTP, que nem eu comentei com vocês. Eu vou mostrar com essa API aqui que eu fiz, eu vou mostrar um pouquinho como eu tirei vantagem dessa história do cliente plugável, né? Eu customizei o cliente dessa aplicação que eu vou mostrar para vocês. Você consegue trocar os seus conversores, né, aqueles que transformam o retorno da sua chamada em um objeto. Então você pode, aquele que eu estava mostrando lá é o JSON, né, o JSON, aliás, tem para XML também. O de XML você precisa brincar um pouquinho com a annotation na sua classe, naquela classe lá do Pojo. Você precisa marcar qual que é o root, quais são os elementos, mas você também consegue criar o seu. Você consegue, sei lá, eu criei um protocolo maluco para minha chamada web API e eu quero criar um conversor para ele para não ter que ficar me preocupando com a conversão para objeto. Ele é compatível com RxJava, então quem trabalha com programação reativa, quem usa o RxJava, ele já é compatível, você consegue dar um observe, você consegue integrar ele com é super tranquilo e suave de fazer isso. Não dá para entrar em detalhes no RxJava, o protótipo que eu fiz não tem, mas se der numa próxima edição do GDG eu falo um pouquinho mais do RxJava. Esse daqui é um exemplo, eu vou mostrar um pouquinho do código agora para vocês, vou tentar mostrar um pouquinho um pouco de lado aqui, deixa eu mudar o jeito de projetar. Não deixem eu falando sozinho, se eu não estiver mostrando me avise. Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, né, esse carinha aqui é a interface, né, que eu comentei com vocês. Eu não mudei muita coisa, a única coisa diferente aqui que eu fiz, eu coloquei essa API aqui, eu vou mostrar o porquê que eu fiz ela, mas ela é só uma constante, ela é como se fosse uma chave de shared preference, enfim, eu só usei ela para poder adicionar depois
aqui da API para poder acessar ela na nuvem para poder fazer a execução. Aqui são os meus dois pojos, né? Como eu mostrei, esse daqui é o results, ele é o cara que ele tem dentro, quando você faz a chamada, ele tem um results que é uma lista, e dentro dessa lista tem os filmes, né? Tem mais outras coisas, esse objeto é um pouquinho mais complexo que isso, mas para fazer uma demonstração eu resolvi só ir nesse nível. E depois, dentro aqui do meu Movie Info, né, eu tenho um pojo bem simples. Ele tem todas as informações do meu JSON. Então tudo que eu queria extrair do JSON, eu coloquei aqui. Se tem algum parâmetro que você não quer ou não precisa, você não precisa nem colocar aqui, aí ele não faz a interpretação e ele se resolve sozinho. Uma coisa que eu não tenho certeza como funciona, que eu estou investigando ainda, se você precisa ter esse construtor mesmo. Apesar de ser simples de você gerar um construtor usando Android Studio e tudo mais, mas eu acredito que você não precisa porque ele faz tudo por reflection. E vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui para poder aproveitar de plugar, né, o meu cliente. Então, o que acontecia? Vocês imaginem eu fazer todas essas duas chamadas que eu tinha, se eu crescer essa interface para uns 20 métodos. E todo método, essa API em específico, você precisa passar uma chave de acesso de desenvolvedor que você tem lá. Então eu falei, putz, imagina eu ter que colocar na chamada, na assinatura do método, a chave da API. Então o que eu peguei e customizei o cliente para toda vez que ele tiver uma chamada, para ele fazer o append da minha chave, né? Que, aliás, recomendo fortemente para quem não conhece esse recurso do Gradle aqui para fazer build, é sensacional. Você incluir chaves de APIs, essas coisas para você não subir no GitHub depois e tal. Quem quiser saber mais disso, me procura depois, ou me manda uma mensagem que eu passo as referências. Mas eu faço um append em toda chamada que eu fizer, toda chamada que o meu cliente, o meu HTTP client fizer, ele vai fazer o append da minha API automática. Ou seja, eu não preciso, na interface, incluir um parâmetro na chamada do método para ter a chave da API junto. Então toda vez que eu executar lá um upcoming movies, ele vai lá e adicionar um carry lá com a chave da minha API. Se eu quiser colocar algum header específico, se eu quiser customizar alguma coisa específica da minha API que funciona para todas as chamadas da minha API, eu posso usar esse interceptor, né, que é a classe que eu usei. Então aí eu, com o interceptor em mãos, eu vou lá e crio o meu próprio HTTP client. Eu crio o meu HTTP client, adiciono o meu interceptor para poder adicionar a chave toda vez, e depois eu crio um build passando qual que é o meu HTTP client. E aqui eu faço a chamada. Aqui vocês vão notar que eu passei um diz aqui, eu fiz o meu fragment implementar a interface de callback, né? Então toda vez que rolar um evento, toda vez que tiver um evento que a resposta chegou, eu pego o corpo da resposta e adiciono no meu adapter. Toda vez que vier um erro, né, eu podia ter colocado uma mensagem de erro e tal, mas eu só dou um clear no meu adapter. E por curiosidade só, mais por questão de... mais curiosidade do que tem a ver com a palestra, quem conhece o Picasso? Infeliz o nome, mas... Picasso é uma biblioteca também feita pelo pessoal da Square, que faz carregamento de imagem automático. Então, o JSON ele volta o path, né, da URL, o path da minha imagem dentro dessa URL aqui. E aí eu simplesmente montei a URL inteira e passei para o Picasso, que ele resolve o carregamento da imagem também. É possível fazer pelo retrofit também. Eu vi alguns tutoriais na internet, mas eu preferi usar o Picasso porque ele já trabalha com imagem, já trata, faz corte, faz bastante coisa legal. Então eu recomendo também essa biblioteca para quem não conhece, quem trabalha com carregamento de imagem web, é uma biblioteca bem bacana. E voltando para a apresentação, quem quiser ver um pouquinho como foi feita essa aplicação, eu disponibilizei no GitHub.
Depois o Douglas vai mandar os slides para vocês conseguem acessar no GitHub. E quem tiver afim, pode mandar uma mensagem, se tiver alguma dúvida, a gente conversa lá. É isso, aqui tem algumas referências, recomendo muito assistir essa palestra. É uma palestra gravada na DroidCon, do próprio Jake Wharton, falando eu escrevi Realm 2, mas não é Retrofit 2, aqui o site é da Realm. Recomendo muito ele falando do que tem de novo, quais são as vantagens e as desvantagens. Ele fala bastante coisa interessante sobre o ponto de vista dele, do que é ruim ainda no Retrofit. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, quando eu vi Retrofit, comentei com um amigo meu, a primeira coisa que ele falou é: cara, que da hora, é bom mesmo e tal. E quando você usa com o RxJava, fica muito foda. E eu falei: RxJava, né? Beleza, vou colocar na minha lista lá pra pesquisar. E eu dei uma olhada uma vez e achei meio confuso. Eu sei que ele usa aquele pattern de observable ou alguma coisa assim, mas como eu ainda nem peguei pra ler tão bem assim, eu queria saber, tipo, eu vi que você falou que você usou ali, é exatamente o que? Assim, eu vou fazer que eu acho que programação reativa merece uma palestra só sobre programação reativa, porque não é trivial, é uma coisa que eu estou começando também. Mas para resumir, programação reativa, você troca para um paradigma que você espera eventos, você observa estado de elementos do seu software. Ou seja, você vai fazer a chamada, mas você não vai se preocupar com a execução síncrona dela. Você vai fazer a chamada e alguém vai estar observando e vai estar esperando por essa mensagem. Lembra muito o pattern observable. Inclusive os métodos têm os mesmos nomes, mas a ideia é que tudo isso é assíncrono. Assim, é um resumo muito por cima, muito pouco. Ele tem muitas features. Você consegue, por exemplo, pegar dados, fazer dois requests ao mesmo tempo, mixar os dados, juntar eles, depois fazer uma outra chamada com o resultado desses dados. Você consegue fazer a parte de chamada de objetos complexos, você consegue resumir usando RxJava. Tem várias coisas que você consegue fazer. Recomendo muito você ir. Eu também estou começando de programação reativa. Recomendo uma palestra de um cara chamado Biratan Soares. Assim, tem essa palestra gravada, ele fez no Java One e fez também no evento do GDG de São Paulo. Recomendo mesmo vocês assistirem essa palestra do Biratan. Ele é um cara que resumiu muito bem a programação reativa. Legal? A gente pode trocar uma ideia depois, mas assim, só para resumir o que é a programação reativa, é você ser orientado a eventos, você observar estados, você assinar. É como se você assinasse um callback esperando o estado de alguma coisa mudar, entendeu? A gente, eu e meu colega lá na empresa, a gente, quando vai escolher um client REST, é sempre o retrofit, né? Mas a gente teve um probleminha aí, curioso, quando começou a usar ele no aplicativo da empresa, que o desempenho ficou horroroso, sabe? O que está acontecendo? Toda hora a ANR antes não dava, né? O que está acontecendo, né? A gente olhando lá, cara, não tem nada de errado no código aqui, né? A gente estava usando o intent service junto com a chamada do retrofit ali, porque o aplicativo é muito pesado nessa parte de download de dados, de JSONs, né? A gente lá se perguntando, cara, por quê, né? Aí eu olhei pro código, aí perguntei pro cara, pô, você está fazendo a chamada síncrona com o retrofit dentro de um intent service. Isso quer dizer que o intent service pode acabar lá o serviço dele sem esperar o retorno do callback. Aí eu perguntei para ele, cara, se o intent service pode morrer a qualquer momento, onde que esse callback está rolando? Onde que a chamada do callback está rolando, né? Aí a gente foi pesquisar lá no Stack Overflow, né? Salvador aí, nessas horas de desespero, para ver se alguém teve o mesmo problema que a gente, obviamente. Aí achou. Aí alguém lá falou, cara, callback, nesse caso, nesse cenário pelo menos, rola na main thread, na main UI, na UI thread. Service, de certa forma, também, né? Não, ele rola numa thread separada, por isso que você tem uma operação demorada, usa intent service, essa é a guideline, né? Só que nesse caso aí, callback é assíncrono. Callback pode ser chamado depois que o intent service terminou de executar o código dele lá. Então, cara, esse código dentro dessa callback vai ser executado na main thread.
Aí por isso que o aplicativo trava. Então, aí o certo seria você usar daquela outra maneira, que é você chamar o call, né? Isso, porque aí rola tudo dentro da thread do intent service. E, assim, só por uma curiosidade, a chamada síncrona antes, o que mudava nela é que você não precisava ter esse call aqui. Você passava direto no move results. Como você tinha o retrofit 1, você passava o move results. Agora eles mudaram para esse padrão que você tem um assíncrono. Se eu não me engano, para poder usar com RX Java, você só tem que mudar esse cara de call para observable ou qualquer classe dele lá que você não consiga observar. Mas é isso, assim, você tinha o intent service já para fazer processamento em outra thread, aí você rodou em outra thread e o intent service morreu depois da execução. Callback vai rolar. Eu fico imaginando o garbage collector maluco lá com uma referência de um intent service que já morreu. Enfim. Então, é que quando fala que a chamada é assíncrona, acho que você acaba pensando que o callback vai ser assíncrono também, né? Mas ele vai estar rolando na thread. Na thread que existe já. Esse exemplo que eu fiz não é um jeito que eu recomendo fazer, tá? É só para mostrar como fazer as chamadas. Inclusive, o que eu subi no GitHub, eu apaguei a chamada assíncrona que tinha nele, justamente para não travar o UI quando tiver execução. Mas recomendo fazer um callback, fazer talvez um intent service para processar ou usar assíncrono, enfim. Ele mesmo vai resolver, se vocês verem, eu nem mostrei a aplicação rodando, mas vocês verem que ela não trava o UI, é rápido. O Picasso ajuda, inclusive, a não ter essa parte do travamento, mas tem que tomar cuidado do jeito que você escolhe, né? Se você montar no intent service, você tem que pensar nisso. Não travar a thread e não deixar a instância, a referência morrer. Você até poderia não usar o intent service, mas aí o problema vai ficar no pós-processamento, né? No tratamento da resposta, que se for muito pesado, aí você vai ter que delegar ele para alguma tarefa assíncrona. E se usar, assim, por exemplo, um service bind, dependendo do que você precisar, você pode ir atrás do service bind. O service bind vai existir enquanto sua activity existir, você manda para o bind, para esse service que está bind, e quando você terminou de usar, você mudou de activity, você não precisa mais, ele vai dar um bind. Se alguém estiver usando ativo, o service ainda lá, ele morre, se não tiver, pode ser uma alternativa legal. E você manter o assíncrono, mas aí, para fazer a comunicação de volta, eu não sei, ou usaria RX Java, ou sei lá, um event bus da vida. Um Otto, alguma coisa para poder fazer a comunicação entre todas as camadas de uma vez. Só compartilhando o que a gente passou, porque eu acho que mais gente vai se debater com esse cenário, vai bater com esse cenário aí. O que dava, no final das contas, o que estava travando o aplicativo era o pós-processamento, era o processamento em cima da resposta. O converter. O próprio converter. O JSON converter estava parseando JSON e transformando em objeto. Na hora que ia salvar em banco e tudo. Caramba, vocês iam ter um JSON gigante ou muito JSON mesmo. É muito pesado o JSON que o aplicativo recebe. Valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, se não tem mais nenhuma dúvida, muito obrigado. Esses aqui são os meus contatos. Quem tiver alguma dúvida, quiser saber mais, quiser bater um papo sobre Android ou qualquer outra coisa, é só me contatar em qualquer um desses lugares. Legal? Obrigado aí. Boa noite.